Povos, cidades e impérios do mundo antigo. Em 7000 a.C., tem a formação das primeiras aldeias com população sedentária e agricultora. De 4000 a 3000 a.C., processo de formação de cidades nas margens do rio Nilo, unificação do reino egípcio, formação da Suméria na Mesopotâmia, a terra entre rios. Os primeiros registros escritos, os sumérios criaram a escrita cuneiforme. Tem tabletes de argila com escrita cuneiforme, datada de cerca de 2350 a.C. Tem peças aí que foram encontradas na Suméria e atualmente está no Museu do Louvre, em Paris, na França. Em 3200 a.C., teve a unificação dos reinos do Egito e formação da primeira dinastia imperial do Egito. Em 3000 a.C., os fenícios ocupavam o litoral da Síria, que é o atual Líbano. Fundaram as cidades-estados de Sidon, Biblos e Tiro. Desenvolveram rotas mercantis e criaram colônias no Mediterrâneo, além de um alfabeto fonético. Em 2000 a.C., os hebreus ocuparam a região da Palestina, às margens do rio Jordão. No século XVIII a.C., a formação do Império Babilônico, unificação da região e criação do Código de Hammurabi. Vai ser o primeiro código de leis escritos, que vai influenciar muitos códigos, inclusive os 10 mandamentos da Bíblia. Em 1500 a.C., a unificação chinesa sob a dinastia San. Em 1000 a.C., o início do processo de formação das cidades-estados na Grécia Antiga. Nos séculos VIII e VI a.C., é o período arcaico da Grécia Antiga. Em 753 a.C., a fundação de Roma, uma monarquia, depois vai dar origem à história ao Império Romano. No século VI a.C., apogeu do Segundo Império Babilônico, sob liderança de Nabucodonosor II. Aí nós estamos num contexto, inclusive, bíblico, tem esses relatos na Bíblia. Entre os séculos V e IV a.C., período clássico aí da Grécia Antiga, em que viveu Sócrates, Platão, Aristóteles. Em 510 a.C., Clístenes derrota Hípias, o último tirano, e as reformas em prol da democracia tomam um impulso em Atenas. Em 519 a.C., a fundação da República Romana. Em 323 a.C., Alexandre o Grande conquista toda a Grécia. Aí começa o período helenístico. Em 146 a.C., a conquista da Grécia pelos romanos. Então a Grécia é dominada pelos romanos. Depois, em 27 a.C., é o início do regime imperial, começa o Império Romano em Roma. No século V, a desintegração do Império Romano com as invasões bárbaras dos povos do norte da Europa, godos, visigodos, ostrogodos, francos, hunos e por aí vai. Essa galera invade, destrói, desintegra e começa a Idade Média e o período feudal.